Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vitia para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.vitia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vitia e também as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Wilson Romanini, CEO, o Sr. Alexandre Del Nero Friso, CFO, e o Sr. Henrique Monteiro Ferro, diretor de PIDI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Com muita satisfação que a gente vem aqui hoje, né? Após termos aberto o capital da empresa em 21, passar para vocês aí os nossos resultados. Acho que um ponto bastante importante, a gente, quando estava nesse processo, a gente deu alguns indicadores, e eu acho que o mais importante é que a gente foi ainda mais eficiente do que aquilo que a gente mostrou aí para os investidores. Então, a gente termina aí o 21, começa, né, esse 22, na verdade já começamos, acho que no caminho certo. Acho que é isso que a gente vem trabalhando dentro da Vitia, bem focado naquilo que realmente faz bastante coisas positivas para o nosso negócio, e assim continuaremos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Aí, falando um pouco, né, dos nossos números, então vocês veem aí de forma muito clara, né, a receita bruta, ela cresce 59,1% no quarto tri e 71,4% no acumulado do ano. Um ano bastante desafiador, mas eu acho que a gente teve aí bastante discernimento e bastante sabedoria para levar e conduzir essa companhia. A gente tem focado aí de uma forma muito intensa, como falado a vocês, em cima dos defensivos biológicos. Então, a gente tem aí, na verdade, na nossa linha de biológicos. Então, a gente tem aí um crescimento, né, no quarto tri de 67,8% e nós temos um acumulado no ano de basicamente 90%. A receita líquida consolidada totalizou no quarto tri em 271 milhões, 36,6% superior a 2020, ao quarto tri de 2020, e no acumulado do ano nós tivemos aí um crescimento de 46,8% a mais do que em 2020. O EBITDA ajustado totalizou no quarto tri em torno de 60 milhões, 47% superior ao quarto tri de 20, e quando a gente pega o nosso acumulado no ano, em torno de 176 milhões, superior 54,1% em relação a 2020. O lucro líquido totalizou 42,8 milhões no quarto tri de 21 e fechamos o ano aí com 107,7 milhões. A gente vem aplicando bastante investimentos na companhia, fechamos o ano aí com 52 milhões em investimentos em CAPEX e fizemos também a distribuição pelo JCP, aproveitando aí esse benefício fiscal de 14 milhões para os acionistas. Aí, falando um pouquinho aí do ano em si, né, da nossa performance em 2021, nós tivemos um ano bastante favorável para o agro, as commodities altamente valorizadas, mas um ano também onde nós tivemos grandes desafios, né, onde você tinha um problema seríssimo logístico, um problema de suprimentos,
Eu acho que nós fomos, dentro da Vitia, bastante eficientes para realmente chegar no final do exercício com um excelente resultado. Acho que um ponto muito importante, né, a gente vem aplicando aí de uma forma intensa o nosso trabalho no campo, mostrando as tecnologias da Vitia. Isso vem fazendo com que a gente ganhe sempre aí mais negócios e nos tornamos uma referência dentro do mercado. Acho que fomos competentes, né, como eu falei para vocês, para aproveitar esse bom momento e realmente fomos bastante eficientes aí na cadeia de suprimentos. A parte de suprimentos no ano de 21 foi altamente complexo, como está sendo agora efetivamente no ano de 22. A gente, quando fala em risco dentro do nosso e oportunidades dentro do nosso negócio, a gente teve aí a safra 21, 22 com um problema sério na região sul, né, do Brasil como um todo, principalmente quando você chega no Paraná, no oeste do Paraná, você teve uma quebra de safra bastante intensa e também no sul, sudoeste do Mato Grosso do Sul. A gente acaba sendo até um pouco beneficiado nessa questão, a nossa posição nessas regiões não é significativa e, consequentemente, nós temos posições mais bem formatadas em outras regiões do país que realmente teve aí resultados fantásticos em termos de produtividade e, consequentemente, em resultado para o produtor rural. As questões das commodities continuam positivas, né? O cenário é muito positivo para a soja, para milho, algodão, café, cana-de-açúcar. A Vitia está muito bem posicionado nessas culturas. E quando a gente fala em risco hoje, a gente vê uma questão aí dessa guerra, né, que nós estamos vivendo, né, Ucrânia, Rússia, e aí até pela questão da Bielorrússia, está muito focada com a Rússia, nós temos grandes desafios aí em termos de suprimentos, mas um ponto muito importante é que a Vitia ela não é uma empresa com uma dependência muito grande na questão de NPK. E eu acho que isso, na verdade, até nos ajuda em outras tecnologias. Falando um pouco do posicionamento nosso, né, como a gente falou, a gente não tem aí, vamos dizer, uma exposição muito grande em relação a esses países aí que foram afetados por esse conflito e automaticamente, como eu falei para vocês, a gente tem aqui internamente algumas tecnologias que vão ajudar de forma bastante significativa buscar oportunidades, né, tanto para o produtor quanto para a Vitia. Acho que um ponto muito importante, né, quando a gente fala na Vitia, é uma empresa que vem focando um trabalho bastante intenso na parte de pesquisa e desenvolvimento. A gente, para vocês terem uma ideia da apresentação nossa lá dentro do nosso roadshow para hoje, a gente incrementou bastante o nosso número de profissionais na parte de pesquisa e desenvolvimento, liderado aí pelo Henrique Ferro, e também na nossa parte comercial. A gente acredita muito nessas tecnologias que nós estamos desenvolvendo e elas estão efetivamente mostrando a sua grande performance no campo. Então, a tese nossa é realmente ser aí uma empresa de vanguarda de novos produtos e de novas tecnologias para traduzir efetivamente o que a gente precisa, que é o crescimento da nossa companhia. Acho que um ponto muito importante, vocês têm visto aí falar de forma intensa na problemática, né, dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. A Vitia vinha já trabalhando internamente em desenvolvimento de bactérias, né, micro-organismos, aí com uma grande função, pensando em solubilização de fósforo, proteção de nitrogenados e também na linha de potássio. E a gente, esse ano, já entra aí levando essa oportunidade para o produtor e, consequentemente, fazendo um papel fundamental na redução desses insumos que estão ficando realmente proibitivos, pensando em custo para os produtores rurais. Passo a palavra agora para o Friso, e ele vai dar uma perspectiva para vocês das nossas performances. Boa tarde a todos. Eu vou entrar mais no detalhe da performance da Vitia.
Conforme dito pelo Wilson, a gente, apesar dos desafios de suprimentos, a gente teve um ano muito favorável e a gente soube aproveitar essa oportunidade. Basicamente, todas as linhas apresentaram crescimento robusto no ano. No quarto TRI de 2021, a gente também teve crescimentos significativos em quase todas as linhas, como vocês podem ver. Sem dúvida, né, o crescimento do terceiro TRI foi um crescimento, né, e expresso no ano foi um crescimento excepcional. Né, a gente teve em 2021 uma conjunção de fatores, né, como mencionado, né, uma expectativa de rentabilidade recorde para o produtor. Isso fez com que a gente tivesse um crescimento, né, no ano próximo aí de 50% consolidado, ressaltando que a gente também tem uma parcela inorgânica, que é devido à consolidação de 12 meses da Vitória. A Vitória foi uma aquisição que a gente fez em agosto de 2020 e, portanto, em 2020 ela contribuiu só com 3 meses, né, no faturamento consolidado. Vale destacar, sem dúvida, o crescimento de defensivos biológicos. É a linha que a gente tem dado foco, né, que a gente investiu numa nova planta, a gente tem investido em pesquisa e desenvolvimento e também em toda a força comercial para a disseminação dessa tecnologia. As linhas de fertilizantes foliares também tiveram boa performance, um mercado já mais maduro. Então, esse movimento, né, até do quarto TRI, de ter um crescimento já ligeiramente inferior, né, esses 30% acumulado, é uma coisa esperada por nós, né? Lembrando que esse mercado de fertilizantes especiais nos últimos 5 anos, ele teve um crescimento médio de 16%. Então, a gente sabe que em anos positivos a gente vai crescer mais que isso, mas já é um mercado mais maduro. Destaque também para a linha de organomineral, que cresceu no ano quase 200%, né? No trimestre ainda com um ritmo de crescimento forte de 117%, que essa é a linha da aquisição da Vitória, uma linha que tem sido muito bem aceita no mercado pela oportunidade de redução, né, do fósforo por hectare. Né? Essa linha ela é uma tecnologia que utiliza o NPK na sua matéria-prima, porém ela faz uma mistura também com matéria orgânica, né, de reciclagem da agroindústria. Então, a gente consegue oferecer, né, uma solução que reduz o nível de NPK por hectare. Né? Então, uma tecnologia que se comportou bem no ano passado e esse ano também tem boa perspectiva, justamente pelo momento que a gente está vivendo. Então, resumindo, a gente teve um quarto trimestre bom, né, um pouco abaixo na média do ano, mas dentro do esperado. Né? Lembrando que o quarto trimestre a gente já teve aquela discussão sobre o preço dos fertilizantes, né, que já tinham alcançado níveis recordes e já começava a entrar no radar do produtor sob o ponto de vista de rentabilidade esperado. Aí, passando para o próximo slide, em termos de margem, né, a gente também, de uma forma geral, né, tivemos um ano onde a gente sofreu no segundo trimestre com um aumento muito acentuado das matérias-primas, em especial do NPK, onde a gente teve uma certa defasagem do repasse isso para a carteira. Isso causou um impacto inicial no segundo trimestre, que depois a gente veio recuperando e recompondo as margens. Né? E a gente terminou o ano com as margens muito próximas, né? Margens consolidadas muito próximas do ano anterior. Né? Então, na linha de fertilizantes foliares e produtos industriais, a gente acabou o ano com 35,2% de margem, ligeiramente abaixo de 2020. Na linha de produtos biológicos, a gente não teve essa dinâmica, né, do grande incremento de matéria-prima, porque os insumos são locais e não correlacionados com esse mercado internacional de commodities. A gente teve uma manutenção, né, considero que essa pequena diminuição é praticamente uma manutenção do nível de margem. Na linha de microdissólidos, a gente teve no ano um pequeno incremento, mas também para mim é quase como se fosse uma estabilidade, né, dessa margem, variação pequena. E na linha de condicionador de solo organomineral, sim, é a linha que a gente
não conseguiu recuperar o nível de 2020. A gente ainda no quarto TRI de 2020 teve alguns pedidos de carteira, ainda resultado dessa negociação que não considerou esse incremento tão significativo de custos, o que fez com que o ano inteiro pesasse, né, essas negociações antecipadas pesassem no resultado, porque o nosso faturamento é conforme entrega, né? Então, algumas negociações acabaram tendo entrega só no terceiro ou no quarto trimestre do ano. Passando para o próximo slide, né, a gente, em linha com a nossa estratégia, né, teve uma despesa corporativa, né, um SG&A muito próximo em termos de percentual da receita do ano passado. Então, a gente fechou 2021 com 17,4% versus 16,6% de 2020. Como eu falei, é dentro da nossa estratégia, porque a gente continua investindo na nossa estrutura. A gente vê uma oportunidade muito grande de mercado e a gente precisa ter time, precisa ter estrutura para poder endereçar essa oportunidade. Então, a gente vem calibrando o aumento da nossa estrutura para que a gente possa também manter o nosso nível de rentabilidade, ao mesmo tempo que a gente cresce a nossa estrutura fixa e também nossa estrutura de vendas. Como o Wilson até mencionou, a gente já teve um salto, né, no tamanho da nossa equipe de venda, quando comparado ao período, né, do IPO, que foi meados aí do ano passado. Então, como resultado, né, a gente teve um ano onde a gente conseguiu manter e até teve um pequeno ganho de margem EBITDA ajustado, né? Quando a gente fala no valor nominal do EBITDA, né, a gente sai de 114 milhões para 176 milhões, um incremento de 54%, e onde a grande contribuição é justamente do resultado da venda dos nossos produtos, né? Então, a gente está conseguindo realmente executar a nossa estratégia no sentido de endereçar essa demanda de mercado e trazer esse resultado para dentro de casa, né? E, ao mesmo tempo, a gente está crescendo a estrutura, se preparando ainda para o crescimento dos próximos anos. Aqui, a gente, como destaque, né, do investimento do ano, a gente, esse ano, investiu 52 milhões, como o Wilson disse, uma pequena redução ao número de 2020. Esse ano, o grande destaque foi o nosso CD, que consumiu aí 19 milhões desses 52 milhões. Esse centro de distribuição ele faz parte do complexo industrial da nova planta de biológicos. Esse complexo vai somar 160 milhões ao final das 3 fases e ao final das 2 fases do centro de distribuição, e vai permitir que o grupo alcance aí 9 milhões de litros de capacidade. Então, esse ano a gente teve uma pequena redução, porque o ano passado concentrou, na verdade, 2021 teve a pequena redução, porque 2020 concentrou o maior gasto da primeira fase da planta. A gente aprovou a segunda fase da planta no final do ano passado e teve apenas um pequeno desembolso, né, da segunda fase da planta, um desembolso só de R$1 milhão. Essa segunda fase vai ter o maior desembolso agora, em 2022, e a expectativa é que ela fique pronta ainda dentro desse ano. Então, a gente já teria para essa safra, essa segunda fase disponível para que a gente possa ter flexibilidade de produção, né? Como eu já mencionei, essa segunda fase ela não seria necessária para cumprir a nossa expectativa do ano, mas em função desse cenário, né, de restrição de suprimentos, atraso na entrega de materiais, a gente antecipou um pouquinho e a gente, se não tiver atrasos, né, e novos problemas de logística, a gente ainda vai ter essa flexibilidade para poder atender uma demanda excepcional do mercado caso surja. Aí, passando para o próximo slide. Em relação à nossa geração de caixa, é importante mencionar que, conforme a gente cresce, a gente consome parte, né, da geração em capital de giro. A gente tem necessidade de estoque no grupo, né? A gente trabalha
com uma programação de importações, e a gente tem dado a sazonalidade do segundo semestre, a gente tem que carregar um nível importante de estoque, que em 2021 foi maior do que a média histórica, em função de todo esse cenário complexo das cadeias produtivas mundiais. Então, a gente optou por carregar um cenário, um estoque um pouquinho mais alto nesse cenário para garantir a entrega dos nossos produtos. E, por outro lado, a gente financia o produtor, no chamado prazo safra. Então, conforme a gente vende, o nosso contas a receber, ele acompanha esse crescimento das vendas, porque os nossos recebimentos, eles são só no momento aí da colheita do produtor, que a depender da cultura, tem um prazo safra específico, né? Tem um momento de vencimento específico. A gente encerrou o ano com uma dívida líquida inferior a 2020 e uma alavancagem de uma vez dívida líquida EBITDA também substancialmente inferior a 2020, e aí o principal motivo foi a oferta pública, né, onde a gente teve aí 110 milhões de aporte primário, né? Lembrando que o restante da oferta foi secundário, né, para a saída da BRZ Investimentos. Então, a gente considera, né, que a gente está com um nível de alavancagem abaixo, né, do ideal, e é justamente esse era o objetivo da oferta, para que a gente tivesse essa flexibilidade para poder aproveitar oportunidades tanto de investimento orgânico, quanto também de fusões e aquisições. Então, a gente considera que hoje a gente tem essa flexibilidade no nosso balanço. O resultado financeiro do ano, ele teve um crescimento, né? Como a gente viu no último slide, a gente teve uma dívida bruta semelhante, né? Fechamos o ano com um nível de dívida bruta semelhante. No entanto, a gente teve uma taxa básica de juros ao longo de 2021 substancialmente superior à taxa média de 2020. Então, esse foi o principal impacto, né, do aumento, né, da nossa despesa financeira. Esses 10 milhões aí na verdade, uma despesa, né, financeira. Em relação ao IR contribuição social, a gente teve uma alíquota em 2021 muito baixa, a gente já sabia que em 2021 a gente teria um incremento, isso porque em setembro de 2020 a gente fez a incorporação da Biovalens, e a Biovalens em 2020 ainda estava dentro do lucro presumido. A Biovalens tinha um resultado importante, e por isso ela contribuía bastante com a economia de imposto de renda e contribuição social. Em 2021, a Biovalens, né, com a incorporação, né, dos acionistas minoritários, ela foi para o lucro real. Então, a alíquota, apesar de ainda estar distante, né, dos 34%, dados os benefícios que a gente tem, ela subiu substancialmente. Isso, como eu falei, já era esperado. E, em função do aumento, né, da despesa financeira e do aumento da nossa alíquota de imposto de renda e contribuição social, a gente teve um crescimento do lucro líquido menor do que o crescimento do nosso resultado operacional, né, com uma ligeira queda de margem, né, tanto no quarto tri quanto no acumulado do ano. Porém, entregamos ainda um nível de crescimento importante em termos de resultado final. Agora eu passo a palavra para o Henrique falar dos nossos gastos de PIDI. Obrigado, Alexandre. A VIT entende, né, que a área de PIDI, né, da companhia é uma área muito estratégica e vem aumentando os investimentos ano a ano nesse departamento, né, que é o Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Né. Em 2021, né, foram realizados investimentos em torno de 16 milhões de reais, sendo que 3/4 desse investimento foram realizados em projetos voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias biológicas, seja defensivos biológicos ou inoculantes, né, que são os fertilizantes biológicos. E 1/4 desse investimento foi para os projetos, né, do desenvolvimento de fertilizantes especiais e organominerais. Né. Em 2021, né, nós tivemos
3 novos lançamentos de produtos biológicos, né, sendo 2 macrobiológicos, um parasitóide e outro predador de pragas, né, de pragas de importância econômica na agricultura, e também um inseticida microbiológico à base de um fungo, né, que controla diversas espécies de pragas também. E também, né, nós regulamentamos 6 novas recomendações de uso para os produtos que compõem nosso portfólio de defensivos biológicos, né? Dando chance, né, de nós aumentarmos a penetração no mercado de defensivos nacional. E como resultado aí dos investimentos aí dos últimos anos, né, agora nas próximas semanas, nos próximos dias, né, nós realizaremos o lançamento de um fertilizante biológico, né, ou seja, um inoculante, né, à base de bactérias, né, que tem um potencial, né, um poder, né, um mecanismo de ação de potencializar, né, a utilização de nitrogênio, fósforo e potássio, né, pelas plantas. Eu passo aí, retorno a palavra aí para o Friso. Fechando a apresentação, a nossa performance no mercado de capitais, a gente teve uma valorização de 44,4% desde o IPO, né, um significativo ganho em relação ao Ibovespa. Temos um volume médio diário de negociação que é crescente, né? A gente agora em março teve um volume mais significativo. É claro que setembro, ali, o primeiro mês, tem uma interferência dos primeiros dias da negociação, mas a gente aqui como empresa está trabalhando, né, para disseminar o conhecimento, né, sobre os negócios e a oportunidade na BIT, e também em possíveis ações para aumentar esse volume médio diário de negociação. E com isso eu fecho a apresentação e abro para perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Barra. Senhor Gabriel, seu microfone já está liberado. Olá, Wilson, Alexandre, Henrique, obrigado pela apresentação. Eu queria tocar 3 pontos aqui rápidos. Eu acho que o primeiro ponto, que eu acho que todo mundo, acho que é o grande assunto, né, do setor de agro agora em relação ao fertilizante, né? Então, quando você pensa na VIT, e principalmente o business de organomineral, eu queria entender de vocês como que vocês veem possíveis oportunidades aqui para vocês, vamos dizer, se beneficiar desse cenário de restrição de suprimento e de impacto de preço, né? Inflação de preço no fertilizante, como que a gente deveria pensar, e poderia até expandir um pouco para os outros também. Eu acho que tem menos impacto, né, nos outros tipos de fertilizante, mas principalmente no organomineral, eu queria ouvir um pouco de vocês em questão de volume e em questão de margem, se a gente pode ver uma recuperação de margem nesse setor, que acabou tendo uma margem um pouco pior do que o ano passado. Na questão de defensivo, também teve um impacto inflacionário. Eu queria ouvir de vocês como que vocês estão vendo a estratégia da companhia hoje para aumento de penetração do defensivo biológico, né? Antigamente, eu lembro que tinha uma estratégia muito focada em mostrar o valor do defensivo em termos de eficiência, e não ter uma diferenciação de precificação tão grande quanto o defensivo químico. Eu queria ouvir de vocês se mudou essa estratégia, se estão vendo uma estratégia um pouco diferente agora, de repente com preço um pouco mais baixo para ganhar market share. Então, esse seria um outro segundo ponto. E o terceiro, para finalizar, né, em relação à geração de caixa, a gente viu, como o próprio Friso citou na apresentação, esse consumo de caixa ali no working capital, né, de recebível e estoque. Por mais que tenha aumentado, a gente viu que teve uma diminuição em número de dias ali no recebível, no estoque acabou aumentando um pouco. Então, eu queria ouvir de vocês como a gente pode pensar nisso daqui para frente, né? Se tem alguma possibilidade, de repente, de diminuir o número de dias, ter uma melhora de eficiência no uso do capital de working capital da companhia. São esses 3 pontos. Obrigado. Tá. Eu vou fazer o seguinte, a primeira e a segunda pergunta sua, eu vou tentar te responder, falando um pouquinho, depois aí eu vou passar para o craque da área aí, que é o Friso.
Quando a gente fala em organomineral, né, isso é um negócio que vem, vamos dizer, crescendo bastante. Existem desafios, né? Eu acho que está muito claro, né? Quando a gente pega o segundo tri da companhia, houve, né, acho que até pela própria grande movimentação, houve um descasamento entre a compra da matéria-prima e efetivamente os pedidos que estavam tirados dentro da empresa, e aí automaticamente você teve aí uma redução de margem. Acho que um ponto muito importante é que a gente esse ano criou realmente uma equação muito bem fundamentada dentro da parte de suprimentos para que isso não aconteça. Agora, é desafiador, porque mesmo falando hoje em organomineral, você tem uma parcela ali dentro de macronutrientes. Então, você precisa de ter uma baita de uma performance, estar muito bem antenado no mercado, porque não é só você vender, é comprar bem. Então, a gente tem desafios, estamos fazendo isso muito bem, muito mais bem performado do que em 21. Acho que 21 entra a empresa Vitória, e ela, vamos dizer, com uma movimentação maior, eu acho que nós nos perdemos aí um pouco. Agora, em relação a benefício para o produtor, está sendo percebido de uma forma muito clara. A gente consegue realmente, com essas tecnologias, reduzir um pouco o custo do produtor, um pouco, porque, querendo ou não querendo, o material orgânico também tem a sua, vamos dizer, tem o seu valor. Mas o mais importante é que a gente está levando produtividade e hoje a gente vê um volume muito grande, né, de fazendas, de empresas voltadas ao agro, muito preocupado com o sistema ESG, principalmente as usinas, que hoje estão efetivamente já tendo ganhos aí, né, no sequestro de carbono. Então, esse mercado ele tem uma tendência muito grande vamos dizer, de expandir aí em ordens bastante interessantes. Acho que um ponto importante, né, o Henrique citou aí para vocês, nós terminamos alguns trabalhos internos dentro da Vitia, falando hoje em micro-organismos aí para dar uma sustentação ainda maior nesses organominerais. Então, a gente vem com uma grande inovação esse ano. É uma porta bastante interessante para nós seguirmos aí. E quando você fala aí na estratégia de defensivo biológico, apesar de todo o aumento, né, que houve, né, dentro do segmento de defensivos químicos, a gente promoveu também um certo aumento nos nossos produtos. Isso em decorrência de inflação. Só que agora a distância cresceu mais. E o ponto, acho que mais relevante de tudo isso, é o que eu tenho batido sempre, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar dentro do setor como vocês que investem em outros setores, nós temos assim, na verdade, um grande desafio que é o desafio educacional. Então, o preço ele tem aí uma, vamos dizer, uma relação importante, tem, sem dúvida nenhuma que tem. Mas mais do que o preço é a efetivação, né, a eficiência, a eficácia do produto. Então, por que que nós estamos aparelhando cada hora mais na nossa equipe comercial? Nós temos hoje, para você ter uma ideia, mais de 20 pessoas trabalhando dedicadamente na parte de biodefensivo. A gente tem hoje departamentos, vamos dizer, que são pontuados para o setor sucroalcooleiro, para o setor de consultoria. Então, mais do que o preço, é você criar realmente uma robustez em termos de divulgação e de trabalho em campo. E isso a Vitia está fazendo muito bem. Tanto é que, para esse ano, a gente tem aí uma expectativa, né, a Vitia, de crescer mais do que o setor vai crescer. E aí eu passaria agora para o... Não sei se eu consegui te responder tudo, mas agora eu passaria para o Friso aí a questão da geração de caixa. Falando então, um pouco de working capital, né? Acho que os dois principais pilares aí, né, dessa necessidade é o contas a receber e o estoque, né? O ano passado ele foi atípico, né, sob o ponto de vista de contas a receber, e aí a gente fala em dias, né, dias de faturamento no contas a receber. A gente teve uma colheita muito boa, né, da safra 2021. Tivemos aí um cenário favorável, sob o ponto de vista de liquidez, juros baixos. Então, o agricultor estava capitalizado e permitiu que a gente reduzisse, né, a média de dias, né, do nosso contas a receber.
Lembrando que hoje a gente oferece, né, esse não é uma exclusividade da Vitia, basicamente toda a indústria de insumos no Brasil trabalha assim. A gente oferece alternativa tanto de compra à vista quanto de compras a prazo, né? É claro que para compras a prazo a gente coloca um custo financeiro, né, para a gente poder fazer a compra a prazo. E a compra a prazo ela é dentro dessa dinâmica do prazo SAF, né? O produtor ele escolhe ou paga à vista ou ele paga depois de colher, né? Que geralmente tem uma data específica a depender da cultura. Então isso é o formato do mercado. A gente não vê isso mudando no curto prazo. Então a gente vai ter anos onde o mercado vai estar mais líquido, menos líquido, e a gente vai ver variações em relação a esses dias. Então, o que eu espero ainda na estrutura atual do mercado é que a gente mantenha uma média. Claro que vão ter anos melhores e anos piores, que é assim que funciona o agronegócio, né? A gente espera, na verdade, que o mercado bancário possa um dia endereçar melhor essa necessidade do agro. O financiamento ele nasceu, né, na cadeia de insumos como uma forma, né, da indústria conseguir vender suas tecnologias, porque o produtor não tinha acesso a capital, ou já tinha acesso escasso da capital para o básico, né, do plantio dele, quanto mais para novas tecnologias. Então foi assim que a indústria se estruturou, e eu acho que existe uma oportunidade grande no mercado financeiro para entrar financiando, né, esses produtores. Tem várias alternativas aí ou na verdade alternativas, empresas, né, mirando essa oportunidade, mas a realidade no mercado é que hoje ainda as indústrias que têm financiado, e a gente não vê ainda nenhuma iniciativa concreta para mudar isso no curto prazo. Tá? Quando a gente fala de estoque, a gente também tem essa necessidade, né, de se preparar para o período de safra. A gente importa também uma parte importante, aí cerca de 40% das nossas compras. Então a gente tem a necessidade de estoque. Eu diria que o que aconteceu em 2021 não é típico, né? Não é usual. Então eu acho que o estoque dentro, as cadeias vão voltar a se organizar, né? Agora não sabemos com a questão da guerra, mas seria normal de se esperar que a gente voltasse a um cenário de organização das cadeias produtivas globais, e que, portanto, a gente pudesse trabalhar com um nível de estoque mais baixo, também em linha com o nosso histórico, né? Então, resumindo, a gente vai ter talvez tenha uma compensação desses dois fatores, mas eu não vejo uma forma aí de mudar drasticamente esse cenário que eu comentei. Super claro. Só um follow-up rápido, Alexandre, nesse ponto que você mencionou em relação a financiamento do produtor rural. Isso, no final das contas, ele acaba se refletindo na margem que você vende também, ou entendi errado? Assim, quando você acaba dando prazo ou dando essa linha talvez mais esticada para o produtor, essa margem poderia também caminhar da mesma forma, ou não? Sim, a gente embute, né, um custo financeiro até dentro, né, do nosso resultado. Isso aparece como, né, dentro das regras contábeis, né, existe a questão do ajuste a valor presente, que nada mais é do que trazer o contas a receber a valor presente pelo nosso custo médio de captação. Tá? Então esse é digamos, o ajuste. Só que, em contrapartida desse ajuste do AVP, eu estou carregando, de fato, uma dívida que ela é basicamente para financiar essa carteira, né? Então, quando a gente olha para o AVP, né, se a gente desconta o AVP, por outro lado, eu teria que considerar também a companhia sem a dívida da carteira. Tá? Então, essa é assim que funciona. Então, basicamente, o que aconteceria se eu conseguisse ter alguém para financiar o cliente, né, ou comprar a minha carteira? Eu não teria essa receita, né, do AVP, que ela aparece hoje lá no meu resultado financeiro, e ela é deduzida, mas, por outro lado, eu teria, em vez de um prazo de dias lá que chega lá a 160, 160, eu teria um prazo de 30 dias, digamos assim, no meu conta a receber. Aí, fazendo essa conta, eu teria uma liberação absurda, né, de capital, e a empresa seria, na verdade, caixa líquido hoje, tá? Se fosse esse o caso. Agora, a questão é que quando a gente precisa vender as nossas tecnologias, né? E hoje, né,
a gente não tem eficiência no mercado bancário e mesmo nas fintechs para suprir essa necessidade de capital, né? Grande parte, né, do mercado bancário quer acessar só os grandes clientes, né, os grandes produtores, e há um custo muito alto, né, com muitas restrições. Então a gente acabaria tendo a nossa venda de tecnologia sendo inibida se a gente fosse, digamos assim, entrar nessa questão de funcionar só com vendas à vista, né, ou com 30 dias, esperando que os produtores se financiassem, tá? Porque o nosso concorrente sabe dessa dificuldade e ofereceu o prazo safra, como já oferece, né? Então, assim, todas as empresas, né, de sementes, né, de defensivos químicos e de fertilizantes especiais, né, onde a gente elas oferecem isso. Então, se eu falar, vou vender só com 30 dias ou à vista, eu vou perder muito mercado, tá? Por quê? Porque o mercado financeiro não é eficiente de oferecer essa fonte de financiamento para esses produtores, essas revendas, né? Lembrando que parte é revenda, a gente sabe que hoje tem uma limitação muito grande de capital para revenda, distribuição, né? As médias, né, digamos assim. Então, esse é o cenário. Super claro. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar sobre o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luiz Nogueira. Ele encaminhou pelo Q&A. Alexandre, existe perspectiva de recomposição de margem para organominerais em 2022, mesmo com o aumento dos NPKs? Sim, né? A gente trabalha como um repassador, né, da cadeia, né, no sentido que a gente compra a matéria-prima e a gente utiliza, a gente embute nosso markup em cima desse custo de produto, né, que é formado parte pelo NPK e parte pela matéria orgânica, né? Como o Wilson mencionou, matéria orgânica também custa, né? Hoje, apesar de ser de reciclagem, né, de resíduos, a gente tem um valor a pagar, né? Porque hoje o mercado já entende o valor da matéria orgânica. O que aconteceu no ano passado foi que não que a gente diminuiu a nossa margem, mas sim que a gente acabou fazendo vendas que não estavam 100% cobertas, né? Isso que acabou prejudicando. Então, como o Wilson falou, é uma operação, né, que ela era nova, né? Então a gente tinha adquirido a Vitória em agosto, né? E seria o primeiro ano, né, de operação, né, de compra e venda da Vitória. Então a gente está levando um certo tempo aí para se habituar a esse mundo que não era um mundo onde a gente estava tão próximo, né? Apesar da gente ter uma linha de organomineral, a linha ela era pequena, né? Era um faturamento aí de 25, 30 milhões e agora a linha esse ano já passou de 100, né? Então começa a ficar mais representativo. Mas sim, a gente espera esse ano de ter uma recomposição das margens. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos Herrera. Os impactos no leste europeu estão impactando de alguma maneira a aquisição de insumos pela companhia? Para 2022, vocês estão vendo alguma pressão de custos? E a segunda pergunta dele é: vocês poderiam comentar sobre futuros M&As? Essa questão aí dessa guerra, né? Sem dúvida nenhuma, Carlos, a gente tem impacto, sim, né? Houve aí um aumento substancial em cima dos macros elementos, nitrogênio, fósforo e potássio, e, consequentemente, isso interfere de forma bastante intensa dentro dos nossos negócios. Mas como a gente vem mostrando aí para vocês, quando a gente pega o mundo Vitia, essa parte de organomineral, ela tem aí uma representação em cima da nossa receita na ordem de 15%. Não que os outros produtos também não tiveram incremento, mas os outros produtos, as outras matérias-primas que nós necessitamos, ela já veio com essa composição de aumento de preço lá da época da pandemia. Então, o que a gente tem agora, efetivamente, no começo de
de 22 não é tão relevante. Existem alguns produtos que são derivados dos macros, que são linhas aí de carbonatos de potássio, ácido fosforoso, automaticamente isso tem o seu ácido fosfórico industrial, ácido fosfórico alimentício, mas como eu falo, não tem grande relevância dentro da composição nossa em termos de volume das matérias-primas necessárias. Agora, o ponto, acho que mais importante é que a gente hoje, a partir aí de 21, quando a gente começou de uma forma mais robusta na parte de fertilizantes organominerais, a gente se aparelhou muito bem dentro da empresa pensando em suprimentos. Né? Então, hoje a empresa está muito bem pautada, quer dizer, ela está muito bem casada. O que ela tem hoje, efetivamente, de venda, ela tem o estoque na fábrica, negócios novos, eles são feitos num sistema meio just in time, vendeu aqui, comprou ali. Então, a gente tem hoje uma segurança grande. Agora, sem dúvida, essa questão, né, dos preços desses insumos impacta não só na vítima, mas impacta em todo o agro. Nós tivemos essa semana, nós temos aí uma assessoria, que é o pessoal da AgroConsult, e a gente trabalhou muito para ver qual é o limite, pensando nas principais culturas. Ainda está bom para o produtor, apesar de todo esse incremento que houve em cima aí dos macronutrientes, ainda a posição de resultado do produtor é satisfatória. Então, a gente acha o seguinte, vai ser um ano onde todos vão ter que trabalhar de uma forma bastante inteligente para isso pensando na continuidade da guerra. Né? Se essa guerra acaba, as coisas efetivamente mudam de uma forma substancial. Mas, assim, a gente vive um momento bom, porque você tem as commodities agrícolas altamente bem valorizadas e os insumos também. Mas a conta, né, vamos dizer, a matemática ainda é muito positiva para o produtor rural. Então, a gente está trabalhando, né, como o Henrique citou, a gente está aí com tecnologias no mundo microbiológico, onde a gente vai dar uma baita dinâmica nesse sentido aí, em melhorar ainda mais a eficiência e tentar fazer com que o produtor tenha uma capacidade maior de redução aí da utilização desses macronutrientes. Há uma expectativa, né, no mercado, tem produtores hoje que estão muito bem posicionados, a chamada caixa de solo, que esses produtores vão fazer jus a isso. Os produtores esse ano tendem a diminuir um pouco a utilização do NPK. Isso ajuda efetivamente, vamos dizer, os outros insumos necessários, os micronutrientes, que é a parte nossa dos fertilizantes especiais, vai sem dúvida nenhuma, a partir dessas tecnologias que estão vindo aí, pensando efetivamente nesses microbiológicos aí para melhorar a eficiência dos fosfatos, dos potássio, da parte dos nitrogenados. Então, a gente acha que para a VIT esse ano vai ser um ano positivo, um ano desafiador, mas positivo. E aí, falando um pouco aí da parte de... Aí o Friso poderia responder aí a questão aí das movimentações nossas em M&A. A gente está com um pipeline ativo, né? Temos oportunidades em curso, oportunidades distintas, mas no momento a gente não tem nada avançado, nada que a gente possa anunciar ou comentar. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Calil de Lima. Sr. Calil, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados aí. Eu tenho algumas perguntas. A primeira, eu queria entender como que vocês estão vendo novas tecnologias aí, né? E até novas avenidas de crescimento. Acho que a gente acabou vendo uma publicação da Vitia sobre tratamento de sementes TS. É algo que vocês estão olhando? De repente, a gente pode acabar vendo vocês fornecendo para sementeiras, inoculando, algo nesse sentido.
E até do ponto de vista de produtos, né? Acho que vocês acabam conseguindo olhar ali nos registros do mapa toda a movimentação do setor. Tem algo que vocês mapearam de concorrentes assim que preocupa? Não? Como que tá essas movimentações de produtos? E acho que um último ponto aqui, né? Olhando a capacidade da indústria como um todo, né? Acho que vocês foram os primeiros ali a fazerem movimentação de investir mais em expansão de capacidade ali logo após os resultados do terceiro tri. E aí, acho que agora no começo do ano a gente viu diversas empresas também querendo aumentar. A gente sabe que leva tempo e vai demorar para eles responderem com essa capacidade que eles estão investindo agora. Mas como que vocês estão vendo a capacidade do setor e provavelmente algo que beneficiaria vocês se tivesse crescimento que vocês estão esperando, porque eu imagino que só vocês conseguiriam responder de fato. São esses 3 pontos aí. Eu vou falar aqui da parte de TS. Acho que depois o Henrique pode falar aí das novas tecnologias e falar depois um pouquinho dessa questão de expansão aqui. Parte de TS, o que nós estamos fazendo hoje? Nós temos um programa dentro da Vitia chamado Raiz Forte. Esse programa ele está muito em linha, né, ao consórcio dos fertilizantes especiais junto com os produtos biológicos, seja a parte de fertilizante biológico, seja a parte de defensivo biológico. E a gente começou já a fazer alguns trabalhos e isso vem incrementando bastante. Vocês sabem que essas empresas, né, nós temos aí até a própria Boa Safra que está listada, eles têm um trabalho muito grande aí hoje, não só de oferecer a semente, mas já levar para o produtor, vamos dizer, a coisa completa, né, junto com alguns defensivos químicos, com inoculantes, e aí os biofertilizantes, e a gente já tem trabalho nesse sentido. Então, a gente criou efetivamente um departamento dentro da Vitia, né, onde esse departamento ele está trabalhando de uma forma intensa para levar essa tecnologia junto aos produtores de semente, e não só os produtores, não só efetivamente junto aos produtores de semente de soja, mas nós já temos trabalho hoje, já estamos com negócios efetivados na questão de semente para pastagem, né? Então, esse mercado de semente ele vem evoluindo aí de uma forma bastante interessante, não só na parte genética, mas com essa tendência de levar para o produtor rural a coisa bastante completa. Então, a gente entende de uma forma muito clara que nós temos tecnologias para inserir nessas sementes e levar esse pacote junto com essas empresas, né? E aí, falando na questão dessas novas tecnologias, eu acho que o Henrique poderia, até pegando aí o que eu passei, falar um pouco sobre o que a gente está desenvolvendo nesse sentido, e a gente depois fala um pouquinho para você em relação aí o que a gente tem visto dos nossos concorrentes, buscando aí essa movimentação de novas plantas industriais. Obrigado, Wilson. Boa tarde, Calil. Sobre as novas tecnologias, né, nós temos um pipeline, né, de novas tecnologias, tanto de fertilizantes biológicos, inoculantes, né, quanto de defensivos, né, várias classes de defensivos. Nós estamos desenvolvendo, né, e de tempo em tempo nós estamos protocolando, né, esses dossiês, né, para avaliação aí dos órgãos reguladores, né. E também nós observamos, né, outras empresas, né, aplicando, né, protocolando seus dossiês. É possível a gente consultar, né, o que tá, essa movimentação, principalmente em relação aos defensivos biológicos, né, e no que nós verificamos, assim, não tem nada extraordinário, né, que possa comprometer, né, o nosso, vamos falar assim, a competitividade do nosso portfólio atual e principalmente o que nós estamos protocolando, que nós estamos pleiteando em relação à regulamentação de novas tecnologias. Mas nós estamos sempre atentos, acompanhando, né, a tendência, né, de outras empresas, né, não só no Brasil, mas também fora do Brasil também. Falar um pouco da questão da expansão das outras companhias, Friso?
Posso falar, sim. Então, de fato, tivemos alguns anúncios, estamos acompanhando. A única coisa que eu ressalto é que, na verdade, nossa expansão, né, a decisão foi tomada em 2018, né, não no ano passado, né? O nosso projeto, quando a gente fala da planta, ele é um projeto que ele já tinha a concepção desses 9 milhões. As fases, elas são basicamente a compra de equipamentos, né, para o preenchimento das linhas. Então, assim, a gente está realmente com possibilidade de atender o mercado nos próximos anos sem restrição de capacidade. Agora, eu acho que é normal, né, e é importante para o mercado ter outras empresas também colocando capacidade. A Vitia não vai endereçar o mercado inteiro, a gente não tem nem capacidade de distribuição, né, o mercado agrícola é muito pulverizado. Então, é importante que a gente tenha outros players investindo, ajudando a disseminar as tecnologias. Até complementando até um pouco a questão, né, das novas tecnologias, a gente não vê ainda uma ameaça, né? A gente vê hoje, né, mais empresas falando de controle biológico, falando de fertilizantes biológicos, geralmente ajuda a gente, não atrapalha. Tá? A gente está aqui falando, por exemplo, na parte de defensivos biológicos, de 2 a 3% do mercado total. Então, o que a gente precisa é de ajuda e força nessa disseminação e para fazer esse mercado andar. Se lá na frente, né, quando a gente tiver um mercado realmente grande, aí a gente vai começar a ter tecnologias concorrentes que vão estar ponta a ponta, concorrendo na ponta. Aí a nossa preocupação aumenta. Mas hoje a gente fala, nossa concorrência maior não é entre a indústria de biológico. Nossa concorrência maior é o biológico contra o tradicional. Tá? E quando a gente fala de mais capacidade, é isso. Se a gente quer manter esse ritmo de 50% ao ano do mercado, que é o ritmo, todo mundo, né, os players têm que crescer capacidade, porque senão o mercado não vai crescer tudo isso, porque a Vitia não vai ser capaz de entregar 50% de crescimento do mercado como um todo. Né? Então a gente fala aí no mercado hoje, né, que até saiu um número de 1,6, 1,7 bilhões, a gente fala de considerando, né, aí 100 reais, preço médio, assim, tá? Os produtos variam de 60, 50 até 200 reais, mas quando 100 reais a gente fala de 17 milhões de capacidade. Então, se o mercado crescer mais 50%, a gente está falando de 8 milhões e meio em um ano. Entendeu? Então, a Vitia, né, que tem uma planta total de 9 milhões, não vai conseguir atender. O mercado crescer 50% em 3 anos, a gente não vai conseguir atender sozinho. Então, essa é um pouco a nossa visão. Só que a gente acha que a gente está na frente, né? Então, isso vai trazer vantagem para a gente. Perfeito, ficou claro, pessoal. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Santos. Por favor, senhor Eduardo, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Vamos. Uma pergunta aqui que eu tenho é que eu vejo que vocês estão com compromissos de curto prazo na ordem de 200 milhões, né? E a gente ainda fala sobre oportunidades de M&As. E a gente está com caixa de 90 milhões. E aí eu queria saber como é que a gente pensa aí para esse ano em fazer frente, né, a esses compromissos e mais a questão do M&A. A gente pensa em diminuir o capital de giro, isso aí seria pago com geração de caixa, ia haver emissão de dívida ou equity. E já fazendo uma segunda pergunta em cima disso, vocês não pensam, talvez, a empresa não mira numa oferta 400 para... Vocês falaram aí, o Friso falou sobre a questão do aumento da liquidez do papel, e aí, no caso, para a gente possibilitar a entrada do investidor de varejo, podendo voltar novamente a comprar ações das empresas? Isso. Essa é sua. Pode deixar, Wilson. Bom, vamos começando aqui pela parte de estrutura de capital. Então, hoje, nosso endividamento, né, concentração no curto prazo, é uma decisão estratégica financeira da companhia, porque a gente, né,
por outro lado, tem um ativo muito relevante de curto prazo, né? Ou seja, tem mais de 100 milhões de estoque, quase 300 milhões de contas a receber, então, e a nossa alavancagem é baixa, né? Então, a gente fala, quando a gente pensa em alavancagem, né, a gente está falando de uma vez dívida líquida EBITDA, né? Então, não faz sentido eu deixar isso no longo prazo, né, porque o custo é mais caro. E dois, né, eu também tenho uma sazonalidade de capital de giro. Então, agora, em 30/4, 30/5, quando é o recebimento da soja, eu vou ter um recurso muito grande entrando na empresa. Então, de repente, eu vou ter um caixa gigante, né, e em contrapartida, eu vou ter uma dívida, né? Esse custo de carregamento é muito alto. Então, o que a gente pensa? Indo para um M&A, a gente vai, sem dúvida, ir para uma operação estruturada, né, de financiamento para esse M&A, né? A gente não vai fazer isso com dinheiro de curto prazo, temos que ir para uma operação estruturada para financiar esse M&A. E a nossa capacidade, né, acho que entrando no segundo ponto, a nossa capacidade de alavancagem, de fato, ela é limitada a depender do tamanho da operação. Então, a gente está olhando operações de pequeno e médio porte. Algumas dessas operações podem ir além, né, da alavancagem desejada. Ou mesmo que a gente conclua 2 operações, né, a gente pode, de fato, ir além. E eu falo que a alavancagem desejada para a gente é um nível próximo de 2 vezes. Então, a gente tem ali uma vez, digamos, EBITDA, né, para poder gastar numa aquisição, né? É claro que a aquisição a gente vai depender de quanto que o target é alavancado ou não, se é desalavancado, para a gente olhar a capacidade conjunta, né? Mas, em teoria, a gente teria aí, digamos, mais uma vez EBITDA para gastar numa aquisição. E, além disso, sem dúvida, uma nova oferta pública estaria na mesa. A gente sabe que dessa restrição, né, da liquidez, mas isso não pode vir na frente da geração de valor para o acionista e para a companhia. Ou seja, a gente precisa ter primeiro um movimento de M&A que realmente gere valor para a companhia, que a gente acredite, para depois a gente ir atrás da oferta pública, né? No final, a gente sabe da questão da liquidez, mas mais importante do que a liquidez é ter uso para os recursos, e uso para os recursos que rentabilize para os acionistas que estão na base hoje, tá? Obrigado pela resposta da pergunta. Para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Paulo Valassi. Por favor, senhor Paulo, seu microfone já está liberado. Boa tarde, pessoal. Me ouvem? Vemos, Paulo. Legal. Bom, eu tenho uma dúvida aqui sobre os novos produtos, né? O Henrique comentou um pouquinho ali na apresentação sobre os 3 novos produtos que foram lançados em 2021. E, se eu não me engano, deu uma pista de mais um lançamento que deve estar por vir aí. Eu queria ouvir um pouco mais sobre esses lançamentos, que são produtos que hoje têm uma solução já de químico para atender, e aí vocês vêm para competir com essa solução, ou se são produtos que não têm uma solução química hoje, e aí viram uma solução inédita para a indústria, nesse tipo de praga que está sendo atacada com esses produtos. E o esclarecimento sobre a resposta que o Henrique deu para a pergunta do Calil, sobre mapeamento da entrada de novos produtos concorrentes e tal. Se não me engano, Henrique, você disse que não tem nada no pipeline aí do mapa de concorrente que ataque o core da Vitia, nem que ataque o pipeline da Vitia, né? E só para esclarecer um ponto sobre isso, né? Porque imagino que algum produto concorrente esteja trazendo para o mercado, né? Você disse que ele não ataca o core da Vitia porque não é um produto que a Vitia produz hoje, ou não é um produto que a Vitia vê como estratégico, ou se, enfim, por que não tem nada que vai atacar o core, né? Assim, alguma coisa deve vir. Só para entender especificamente esse ponto, e só isso, e dar o parabéns aí pelo resultado, que foi muito bom. Oi, Paulo, boa tarde, Paulo. Vamos lá, eu tentei anotar as questões aqui. A primeira, né, vou de trás para frente, porque depois a gente retoma a primeira. Sobre o que está andando, né, vamos falar assim, de regulamentação de novas tecnologias, né,
de outras empresas, né? Eu mencionei que não tem assim, nenhuma novidade que vai substituir, assim, de fato, né, algum produto do nosso portfólio, né? Pelo contrário, né, algumas tecnologias estão sendo regulamentadas, né, complementam, né, complementam, né, o nosso portfólio, né, naquele conceito, né, de manejo integrado de pragas, né, onde somente uma tecnologia, né, não é suficiente, geralmente não é suficiente para o manejo da praga aí numa cultura, né, em um ciclo, né, sazonal. É necessário várias tecnologias, né, principalmente, né, para evitar aí a geração de populações resistentes, né. E o outro ponto, né, que reforça que essas tecnologias estão em fase de regulamentação, não atacam, assim, não concorrem diretamente com os portfólios, é o que o Friso mencionou também, né, o mercado é muito grande, né, o concorrente nosso, né, é a desinformação, né, do mercado em relação a essas tecnologias, né. Então, nós temos que investir muito aí em educar o mercado, né, sobre essas novas tecnologias. Enquanto mais gente, mais empresas falando, tendo uma boa comunicação, levando boas ferramentas para o mercado, melhor para todos nesse momento. E sobre a primeira pergunta, você conseguiu pegar aí, Wilson? Eu repito, Perfeito, Henrique. Paulo. Tá, a primeira pergunta é só para ouvir um pouco mais sobre os 3 novos lançamentos que tiveram em 2021, se eles são lançamentos que, pelo que eu entendi, são defensivos, né? Se eles atacam uma praga que hoje já tem uma solução química, ou se é uma solução inédita para a indústria. Não tem uma solução química, e aí o fazendeiro vai correr para a vista para poder usar essa solução. Isso. Essas tecnologias já existem outras, assim, ferramentas para o controle dessas pragas, né? Vou dar um exemplo, né? Uma das tecnologias foi o macrobiológico, né? Um predador, né? Que consome, né? Que se alimenta da principal praga do cafeeiro, né? Que é o bicho mineiro. O bicho mineiro é uma praga de difícil controle, né? E esse predador vem aí contribuir no manejo integrado, né, da praga. E também esse predador, né, ele consome, né, várias outras espécies de importância agronômica, como várias espécies de pulgões, né, onde os inseticidas químicos estão tendo dificuldade de controle, né, à geração de populações resistentes, né, de pulgões, né, devido ao uso intensivo, né, de inseticidas químicos. Então, nesse caso aí, o crisopídeo, né, esse predador, vem a contribuir muito, né, para o manejo integrado de pragas. Outra tecnologia lançada, né, foi o parasitoide, né, o Telenomus podise, né, que ele é muito eficiente aí para no parasitismo de ovos de percevejo marrom, que é uma praga, né, de difícil controle na soja, né, que os inseticidas químicos não estão sendo, vamos falar assim, muito efetivos no controle dessa praga, né? Já está ocorrendo gerações de percevejos, né, resistentes aos inseticidas químicos. Então, esse parasitóide vem a contribuir muito, né, no manejo integrado, né, dessa praga. E o terceiro lançamento, né, foi um fungo entomopatogênico, uma formulação nova, né, do que tem no mercado, uma formulação, né, com protetor solar, né, e consequentemente, né, não há degradação, né, protege, né, os esporos do fungo entomopatogênico aí de radiação solar, sendo mais efetivo aí no controle da praga, né? Mas também mais uma ferramenta, né, para somar as demais, né, que tem no mercado, principalmente de químico. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Saldanha. Por favor, senhor João, seu microfone já está liberado.
Boa tarde, Wilson, Alexandre, Henrique. Vocês me escutam? Vamos, João. Beleza. Eu queria pegar um pouco mais de granularidade, acho que talvez até em cima do que o Calil perguntou antes, né, das ampliações aí de capacidade, né? Acho que com claro foco aí na parte da planta de biológicos, né? O que eu não estou entendendo, né? Assim, vocês faturaram mais ou menos aí 40 milhões de reais nos últimos 2 tris, né? Em cada um dos tris. Na referência do friso lá a R$ 100, né, por litro, tá rodando mais ou menos aí a 400 mil litros por trimestre, né? E aonde vem a minha dúvida aí, né? Quer dizer, acho que na capacidade projetada original que vocês tinham divulgado lá na época do IPO, né, a primeira fase estaria com uma capacidade de 1.800.000 litros, né? Depois vocês, né, na apresentação do trimestre anterior, vocês mostraram uma capacidade projetada revisada, né, que mostrava na fase 1 3 milhões e meio, né, de litros. Né? O que é a minha dúvida? Né? Agora vocês estão falando numa antecipação para o segundo semestre desse ano, né, de capacidade, né? O que vai estar efetivamente a capacidade, né, de vocês de produção de biológico para o segundo semestre agora de 2022, né? E principalmente assim, se o que vocês planejam de crescimento em biológicos para 2022, se ele conta com esta capacidade adicional que será antecipada, ou se com a capacidade que vocês já têm hoje, já daria conta para a expansão que vocês vislumbram, né, para o negócio de biológicos em 2022. Bom, começando pelo final, que é mais fácil, João, não, a gente não precisa dessa fase 2 para 2022. A gente tem plena capacidade aí de atender o nosso orçamento. Tá? E por que a gente antecipou? Né? Como eu te falei, porque dada a incerteza, né, de suprimentos, né, de alguns equipamentos, inclusive hoje, tá? A gente acha que vai ficar pronto para 2022, mas hoje essa cadeia está, digamos, essa cadeia logística internacional e de peças, não só para a gente, está com muita incerteza. Né? Então, o que, na verdade, que no ano que vem a gente vai ter a capacidade que aí sim a gente vai chegar no limite, tá? E qual é o limite, né? A gente tem que lembrar que a VIT, até diferente de alguns players que anunciaram, a gente tem 2 linhas, tá? A gente tem a linha de fermentação líquida e a linha de fermentação sólida. O que aconteceu foi que a fermentação sólida, ela andou mais do que o nosso planejamento estratégico. Então, hoje, né, se a gente fosse pensar em fermentação líquida, eu nem precisaria antecipar essa fase, tá? Nem para o ano que vem, né? Porque, como você fala 3 milhões e meio a R$100 dá 350 milhões de reais. A gente, para esse ano, né, e para o ano que vem, vamos dizer, acho que 350 milhões de reais aí, né, dado que a gente faturou 100, é um número ali, assim, de um crescimento bem robusto. Tá? Agora, em relação ao 1.800.000 para o 3 milhões e meio, foi de fato revisão da capacidade. A gente, né, quando a gente projeta, né, a planta, a gente tem, né, foi uma planta muito superior, muito diferente estruturalmente do que a gente tinha anteriormente, e a gente fez cálculos, né, conservadores, e a gente tem conseguido ganhar assim muita eficiência nos processos, tá? E o que eu posso dizer é que, na verdade, a maior parte, né, dessa eficiência é da própria fermentação líquida, tá? Nesse aumento. Então, de fato, houve aí uma revisão da capacidade, e não só da fase 1, como do projeto como um todo. Tá? E a gente está, assim, constantemente revisitando esse projeto. A gente tem terreno até, João, para, se a gente precisar fazer uma expansão, digamos, além dos 9 milhões de litros, a gente tem terreno ali no mesmo site Fabril e tudo mais. Você teve lá e você viu, tá? Só que quando a gente fala dos 9 milhões de litros, a gente fala, na verdade, de toda a infraestrutura que já está construída, tá? Que, como aquilo que eu te falei, já tem os equipamentos, né, de energia, né, ar-condicionado, tudo já está lá instalado, né? A parte de utility já está tudo instalado. O que a gente vai fazer é instalar as linhas de produção, basicamente é isso, tá? Nesse projeto como um todo. Agora a gente vai, né? A gente justamente o mercado é dinâmico e a gente vai tentar ser dinâmico, né?
a gente vai tentar ir ajustando os projetos, ganhando mais eficiência, até aumentando essa capacidade dentro do que já está construído, às vezes buscando equipamentos mais eficientes, né, processos mais eficientes. Então, é isso que a gente tem que fazer constantemente, né? Passados aí, né, basicamente é de 2018, que foi a concepção do projeto, já passou 4 anos, né? Então é normal que tenha aí alterações e evoluções. E é muito diferente do que o pessoal está anunciando, né? Hoje tem muita gente anunciando, né? Mas eles estão anunciando uma planta nova, né? Ou seja, tem que sair do zero, tem que construir a infraestrutura civil do zero, que é o que a gente fez lá em 2018, tá? Então, é equivalente ao nosso anúncio de 2018, se vocês procurarem na mídia lá, a gente anunciou essa planta em 2018. Tá? Até complementando também, João, acho que é interessante passar isso para vocês. Vocês sabem aí que a gente está num desenvolvimento bastante intenso em novas tecnologias, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter versatilidade, né? Nós estamos para lançar um novo fungo, aí também, vamos dizer, com uma capacidade gigante como controle de pragas. E o que a gente viu, né? Nós tivemos um incremento muito grande, vocês viram uma praga que surgiu aí, ela está sendo muito bem controlada com a Bovéria, e automaticamente nós temos lá a nossa fermentação sólida, né? Como o Friso falou, ela tem uma certa limitação. Ela cresceu mais do que nós imaginávamos, dentro da projeção nossa, e a ideia realmente da ampliação nessa parte de fermentação sólida é para nos dar efetivamente mais versatilidade, não só com o que nós temos, mas que está para sair daí dos projetos de P&D. Tá. E uma dúvida, né, claramente quem é leigo, né, vocês rodaram os últimos 2 trimestres, como eu falei, mais ou menos aí em 400 mil litros por trimestre de faturamento, né? A capacidade anterior de 1.800 seria mais ou menos 450 por trimestre, né? O que é minha dúvida aqui, assim? Tem sazonalidade o negócio, né? Vocês faturaram em cada um dos últimos 2 trimestres, né? Mais do que o primeiro semestre inteiro. A gente está falando de um produto que, enfim, tem características diferentes, fungo, fermentado, quer dizer, eu não sei como é que é a questão de validade, eu não sei como é que é a questão de tempo, né, da produção até o efetivo consumo, a efetiva utilização, né? Então, quando a gente fala, uma capacidade anual de 3 milhões e meio de litros, quer dizer, efetivamente a gente tem que pensar como, assim, é 1/4 disso por trimestre e não importa, vocês podem estar o primeiro semestre inteiro, né, produzindo e estocando, e a questão, né, prazo de validade não é uma questão, ou existe sim uma certa, assim, um prazo curto entre confecção, entre produção e necessidade de utilização desse produto? João, até para te responder, por isso que a gente sempre fala em capacidade anual, tá? Porque a nossa capacidade, e por isso que pode até ter a gente faz uma estimativa já, justamente para considerar esses pontos que você colocou, né? A sazonalidade, né? E também o shelf life dos produtos, tá? Então, digamos assim, se a gente fosse considerar a capacidade mês pico e multiplicar por 12, seria muito maior do que esses 9 milhões que a gente está colocando aqui, tá? Nem sei o número aqui. De repente o Matheus aqui, que estava me ouvindo, diretor industrial aqui, que estava me ajudando, ele pode chutar o número aqui, mas isso é discutido, isso é ponderado, tá? Quando a gente fala em capacidade, o Matheus tem uma certa conta. Claro que a gente não faz a capacidade, né? A gente tem para cada uma das linhas, a gente tem uma conta de quanto que a gente pode estocar, né? Então, tem linhas que a gente pode considerar, vamos dizer, a capacidade trabalhando 9 meses e tal, e tem linhas que não, né? Então, isso pode até realmente, por isso que eu falei, é dinâmico. Se a gente conseguir levar o shelf life de, vamos dizer, de 6 a 9 meses, aí, que é mais ou menos o que a gente tem para 12 a 18 meses, a gente vai poder produzir mais na mesma planta, deixando isso estocado. Claro que sempre vai ter, a gente não gosta, né? E sempre vai ter essa questão, quanto antes produzir, deixar dinheiro parado, tem sempre essa discussão, né? Porque deixar estocado também, eu vou precisar de área de armazenagem que não é barata, né? Inclusive, a área de armazenagem de produto biológico, ela tem que ter controle de temperatura, como você viu lá. Então, é uma equação que a gente está constantemente trabalhando, e por isso que a gente não, quando a gente fala esse número assim, ele pode ter essas variações, tá? Mas tudo isso é considerado, tá, no número.
Tá. E, pô, sem querer abusar aí, por último, né, uma outra pergunta que é mudar do micro para o macro biológico, né? Quer dizer, tudo que a gente falou até agora é a expansão da planta de micro, né? Vocês fizeram, né, a aquisição da JB, que parece ser uma aposta nessa questão de desenvolver a parte, né, de macro biológico, mas deixando bem claro que era uma coisa bastante inicial, né? Bastante, vamos dizer assim, um projeto mais para o futuro, vamos dizer assim. Minha pergunta é, assim, quando que a gente pode começar a ver algo de mais concreto em macrobiológicos, né, como um produto comercializado pela Vitia, já é para 22 ou um pouco mais para frente? Quer dizer, como é que está o plano de vocês de desenvolvimento de macrobiológicos a partir da JB, né? João, quando a gente fala em macrobiológico, vamos pensar, a essência em si, ela é maravilhosa, a filosofia da questão. Agora, quando você vai para o processo, efetivamente, existe muita complexidade, né? E quando a gente vai hoje, começa a analisar o que nós temos dentro da JB, que é uma tecnologia Embrapa, não estou aqui de forma nenhuma querendo falar mal da Embrapa, mas é uma tecnologia muito artesanal. Então, o que nós estamos hoje fazendo efetivamente na JB? A gente entrou na companhia, a gente, né, vamos dizer, começou agora, fizemos uma pequena ampliação da unidade, começamos a equacionar toda a parte de produção, junto com os profissionais, o Henrique está muito envolvido, o Matheus, que é o nosso diretor industrial. Uma equação tem que ser uma equação muito bem feita entre indústria, comércio, né? Nós temos um tempo de prateleira muito pequeno desses parasitoides. Então, na verdade, é o seguinte, o que hoje a JB? Ela é um ensaio, nós estamos trabalhando muito mais no aprendizado em cima das tecnologias. Acho que o mais importante, as tecnologias são altamente eficientes, altamente eficientes. Só que tem todo um desafio de escala, tem todo um desafio de logística, tem todo um desafio de equação entre a parte produtiva e a parte comercial. Então, o que nós estamos hoje? Fazendo um belo de um trabalho interno, buscando as equações, vou dizer, desejadas, né, e que vão dar realmente o norte da companhia. Hoje mesmo, na verdade, amanhã, nós temos uma conversa muito importante aí para ganhar escala, estamos mexendo bastante nisso, junto a um profissional que tem vamos dizer, um conhecimento bastante intenso nesse sentido. Então, na verdade, hoje eu até falo um pouco, a JB é muito mais um laboratório experimental de uma tecnologia nova do que vamos dizer, uma empresa aí para realmente fazer a coisa dentro de uma grandiosidade. Mas a gente está muito empolgado, porque quando a gente chega aí nos resultados agronômicos dos produtos, como eu te falei, é surpreendente. Portanto, não é 2022 ainda que a gente vai ver isso em resultado, né? Não. Eu acho que a gente começa a ter realmente um trabalho bem satisfatório nesse sentido em 23. Tá. Perfeito, muito obrigado aí, parabéns por tudo. Obrigado, João. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Wilson. Muito obrigado. Agradeço novamente a presença de todos. Como eu falei para vocês, a gente aí em 2021, né, a gente fala muito em safra 21, 22, a gente foi muito efetivo. Acho que a empresa está a todo momento se aparelhando mais em todos os sentidos, falando na nossa parte de pesquisa e desenvolvimento, na nossa parte produtiva, na nossa parte comercial.
e a gente tem uma expectativa bastante positiva agora para 22. O que nós temos que fazer é levantar bem cedo, trabalhar bastante e chegar no final do ano apresentando um excelente resultado para a nossa companhia e para aqueles que acreditam na gente. Mais uma vez, o meu muito obrigado aí e sucesso para todos. A Obrigado. videoconferência da... Desculpe. A videoconferência da VIT está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.